Flávio, Bolsonaro se reúne nesta terça-feira em Brasília com candidatos ao Senado do PL, seu partido, e nomes de outras siglas que recebem seu apoio. A ideia é aproximar a disputa presidencial das campanhas estaduais e reforçar a corrida pelo Senado, tratada como uma das prioridades por bolsonaristas na ofensiva contra o STF, no plano de emplacar o impeachment de ministros da Corte. Um dos pontos da reunião deve ser justamente a composição do Senado a partir de 2027 e do peso da casa na relação com o Supremo. Neste ano, 54 das 81 cadeiras estarão em disputa. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 2 senadores com mandato de 8 anos. O objetivo é ampliar a bancada de aliados, que pode dar ao grupo mais força nas votações, nas negociações internas e na escolha do próximo presidente do Senado. Além disso, a campanha de Flávio deve destacar na reunião que o próximo presidente poderá indicar 4 ministros do Supremo ao longo do mandato e cabe justamente ao Senado aprovar ou não os nomes escolhidos para a Corte. E aí, Reinaldo? Deixa eu dizer uma coisa. Você, meu bom brasileiro que está acompanhando esse programa, é livre para votar em quem quiser, obviamente, né? Eu falo isso, Léo, porque eu sempre acho engraçado quando começa a tese da polarização, a pessoa é obrigada a votar em não sei quem. Não é obrigado a votar em ninguém. O Léozinho, o Léo Amaro, que é Amaro no nome, mas é doce no trato, né? O Léo, como eu, né, transita aqui em São Paulo. Quer dizer, eu não transito, mas o Léo transita. Ele é um jovem, ele tem que transitar, né? Eu já sou um idoso, tenho que ficar em casa. Não, idoso pode sair também, não sai. Mas o Léo nunca viu ninguém sendo conduzido por coleira, né? Assim, a coleira da polarização. Você já viu, Léo? Não que eu me lembre. Fui ao cinema, sabe que eu vi um monte de gente presa na coleira da polarização, né? Um segurava a coleira, era o Lula. Eu não seguro coleira de ninguém, eu sou pela liberdade. E o outro era o Flávio. Esse até poderia usar, mas não usa. Eu estou usando aqui o verbo usar em sentido amplo. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Você vota em quem você quiser, né? Mas voltando ao eixo. Você quer crise institucional? Eu quero. É isso que eu quero. Eu quero crise. Eu quero o ministro do Supremo indo para o impeachment. Eu quero mercado dando solavanco. É isso que eu quero. Eu quero minha complicação. O voto é Flávio. Porque essa reunião que ele vai fazer é uma reunião para instruir, presta atenção, é uma reunião para instruir os candidatos a falar em impeachment de ministro supremo. É isso que eles querem. Não, eles, como disse Talleyrand, né, sobre os Bourbon, quando houve a restauração da monarquia na França, e eles voltaram depois do período republicano, fazendo as mesmas porcarias que eles faziam antes, né? O Talleyrand disse: eles não aprendem nada nem esquecem nada, que é um terror. Gente que não aprende nada nem esquece nada vive presa a um passado eterno que vira presente eterno. É a maior prisão que pode existir do pensamento, né? Porque a pessoa conserva todos os ódios que tinha, não se livra deles, né? E é incapaz de perceber o novo. E é incapaz de perceber a nova situação. Há almas assim, isso existe na política, existe na esfera individual, são aquelas almas impenitentes que vivem torturadas, que vivem sofrendo, que vivem, Léo, bebendo veneno na esperança de que o outro morra. Entende? Né? Porque é isso que é o ódio. O ódio é o veneno que a pessoa bebe todo dia na esperança de que o adversário, ou adversários ainda que imaginários, morram, né? Morram. Então, eles não esqueceram nada, eles continuam golpistas. E a ideia é depor ministros do Supremo, querem que os candidatos ao Senado façam isso. Eu tenho feito algumas contas aqui, não acho que a situação seja tão animadora para eles como eles acreditam que vão conseguir, porque o projeto deles é fazer 40
Então, claro, Flávio ser eleito. As pesquisas não estão dizendo que sim, né? Flávio ser eleito, eles conseguirem eleger 41 senadores, pelo menos, para fazer a presidência do Senado, para poder empichar ministro do Supremo. Né? Embora hoje exista uma questão, né, que envolve o Supremo sobre basta ter maioria. Não, precisa ter 2/3 até para encaminhar, segundo, né, o ministro Gilmar Mendes, até para encaminhar o pedido de impeachment. Né? E na hipótese, aí sim, de impeachment de ministro, necessitaria de 2/3 para colocar o ministro para fora. Mas, né, bastaria abrir o processo para que o ministro tivesse se afastado. Isso é uma loucura. Né? Isso é uma loucura. Veja, eu tenho críticas severíssimas a fazer, por exemplo, ao André Mendonça. Eu não defendo a deposição do André Mendonça. Eu acho que ele está tomando decisões atabalhoadas, ilegais, mas eu não estou querendo a queda dele. Eu estou querendo fazer o debate na esfera legal. Né? Divergências existem de entendimento. Né? Agora, eles pretendem, porque na cabeça deles, o projetinho deles, nada corriqueiro, é o seguinte: então, Flávio se elege, eles fazem a maioria no Senado. Com essa maioria no Senado, como o Lula não indicando o Messias agora, o próximo presidente pode fazer 4 indicações. No caso do Gilmar, ele sairia só em dezembro de 30, não sei se dá tempo, mas eles acham que daria. Então, qual é o projeto? Olha que projeto doce, meu querido Léo Amaro. Os trocadilhos agora vão ficar... olha que projeto doce. Então, elege Flávio, depois eles indicam 4 ministros para o Supremo, aí eles depõem 2, o Alexandre e o Toffoli, 6, e eles já têm, eles consideram ter 2 lá, o que faz sentido eles considerarem isso, que são o André Mendonça e o Nunes Marques. Aí eles ficariam com 8 ministros do Supremo, poderiam expropriar até as fazendas do Leonardo Amaro. Né? Porque com tudo isso, imagina, 8 ministros do Supremo, presidência da República, maioria no Senado, certamente uma maioria de conservadores e reacionários na Câmara, o projeto autoritário estaria concluído. Né? Eles estão nessa, eles continuam nessa. Né? Não acho que vai ser assim tão fácil. Né? Agora, é um projeto antigo. O papaizinho dele, provando que o Talleyrand está certo quando aponta que alguns não aprendem nada nem esquecem nada, né? O Bolsonaro, num evento em 25 de junho, na Avenida Paulista, né? E depois, o Bolsonaro, né, que depois foi condenado, né? O Bolsonaro falou o que ele queria. Ele falou o que ele queria. Vamos ouvir o que o Bolsonaro queria. Veja como ele tem grandes ambições. Fala, Bolsonaro, isso é num comício, num ato defendendo golpistas na Avenida Paulista em 25 de junho de 2025. Vai. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Se vocês me derem isso. Não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso. Como você vê,
o Bolsonaro já dizia, para nós, a eleição do Senado acaba sendo até mais importante do que a da presidência. Porque se a gente faz a maioria do Senado, até o presidente se torna irrelevante. Não é? E o filho continua com isso. Olha aqui. Repare que então nós queremos maioria no Senado para depor ministro Supremo. O Flávio vai falar isso para sua turma. Vai falar. Agora, quando o paizinho dele falou lá atrás, observe que mesmo no cenário de uma derrota para a presidência, a tese é disruptiva, a tese é de rompimento e confronto institucional. É uma gente incapaz de compreender a democracia. Incapaz de entender qualquer forma de conciliação institucional. Repare que quando eu falo conciliação institucional, eu não estou falando, nós somos todos diferentes e agora vamos nos dar as mãos. Cara, não é. Esse negócio política não é brincadeira de roda. Entende? Não. Política é confronto mesmo. É do jogo, né? Como dizia um antigo bolero, a vida é mesmo assim, alguém tem de perder para outro entrar no jogo. Né? Desculpa, meu amor, se você não percebeu que a vida era um jogo. Não, a política é um jogo, sem dúvida. Agora, é um jogo com regra. Mas a extrema-direita, mundo afora, não aceita as regras do jogo. Então, ela quer jogar, ela entra para jogar, mas diz as regras não valem para mim. Né? O meu negócio é ir para a opinião pública, é mobilizar as pessoas, inclusive propondo coisas que eu sei que são ilegais, são constitucionais. A extrema-direita vive fazendo isso. Você tem a extrema-direita pregando pena de morte abertamente no Brasil, e é ilegal a pena é inconstitucional a pena de morte. Mesmo que alguém propusesse, né, fere a Constituição. Então, cara, assim, é o jogo deles. Né? Fazer o quê?